Pensei muito em gravo ou não gravo esse vídeo, porque talvez... Chata. Chatinha da mãe, tu quer carinho? Hã? Mamãe tem que gravar. Mamãe tem que gravar. Olha lá na câmera. Olha lá. Olha. Deixa eu gravar agora. Vai, desce. Pensei muito sobre gravo ou não gravo esse vídeo, porque eu acredito que venham alguns julgamentos com ele. Talvez eu seja bem mal interpretado, mas eu precisava trazer isso pra vocês. Deus me tocou profundamente nessa situação e eu acho que seria ingratidão da minha parte guardar isso só pra mim. Eu quero dividir com todo mundo, eu quero contar pra todo mundo e eu quero deixar salvo aqui. Além desse relato, eu vou contar pra vocês o nome que a gente escolheu pra nossa filha, a história por trás desse nome, né, o significado, e também vou mostrar algumas roupinhas que eu comprei antes mesmo de engravidar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se tu é novo por aqui, o meu nome é Lídia. Aproveita, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa teu like nesse vídeo se tu gostar e deixa um comentário pra mim. Só tenha cuidado no que tu vai escrever, porque tu tá falando com uma gestante que tá com as emoções à flor da pele. Eu tô gravidinha de quase 5 meses aí, recentemente a gente descobriu, né, teve a certeza, a confirmação de que é uma menina. E eu queria relatar algumas coisas para vocês, contar uma espécie de testemunho, eu posso dizer assim, do que envolveu essa descoberta do sexo do bebê. Eu já contei alguns diários de gestação aqui, nunca foi um sonho de vida eu ser mãe, porém eu sempre soube que eu seria. A partir do momento que eu me casei, né, que a gente começou a conversar sobre nossos sonhos, sobre nossos projetos, eu entendi que ser pai era um sonho do meu marido, era um projeto dele, ele tinha essa vontade. O casamento é um conjunto, e a partir do momento que tu escolhe viver uma vida com determinada pessoa, tu tem que aprender a ceder, tu tem que aprender a caminhar junto com ela. Então não faz sentido nenhum tu te casar com uma pessoa que quer ter filhos e tu bater o pé que não quer ter. Como era um desejo dele, acabou me afetando, né? Acabou se transformando num desejo nosso. Outra coisa que sempre foi clara pra mim é: não adianta me pressionar, eu vou precisar do meu tempo, eu vou precisar sentir que agora chegou a hora. E foi o que aconteceu, né? Em abril a gente completa 10 anos de casados e só agora que a gente resolveu ter esse bebê. Como a maternidade não era um sonho pra mim, eu nunca tive essa questão assim, de ser mãe de menina, ser mãe de menino. Não, quando eu pensava em ser mãe, eu sempre pensava em um casal, né? Ter um casalzinho. E ele já não, ele tinha essa vontade de ser pai de menina. Então sempre quando ele falava, é minha menininha, não sei o que, era sempre para esse lado de realmente de ser pai de menina. Com o passar do tempo, eu acabei entrando na mesma onda e a gente começou a sonhar junto com essa menininha. Então, os nossos sonhos, os nossos planos sempre foi uma menina e sempre foi a Lavínia. Sim, pessoal, sempre foi Lavínia, nunca cogitamos a possibilidade de um outro nome. Eu lembro do dia que eu falei pra ele que o nome da minha filha seria Lavínia. A gente tava recém começando a namorar, isso faz quase 11 anos, né? E eu tava no ônibus, assim, a gente tava conversando por SMS naquela época, e aí em algum momento eu falei, né, que o nome da minha filha seria Lavínia. E aí sempre, a gente nunca mais esqueceu. Significa que purifica. Eu amo esse nome, né? Acho super delicado, super princesinha e tal. Agora, depois de estar gestante, eu comecei a pensar, é realmente Lavínia que eu quero? Porque eu comecei a pensar, né? Que hoje tem a possibilidade de Aurora, que eu gosto bastante também. Mas ele não gosta e na nossa cabeça não faz sentido colocar outro nome, sabe? Porque é como se ela já tivesse esse nome há 10 anos. Não faz sentido trocar, assim. A gente não consegue imaginar a nossa filha com outro nome. Agora chegamos na parte mais importante desse vídeo. Conversamos, decidimos que era a hora certa para nós ter a nossa bebezinha. E o que todo mundo me falava? Lídia, tu toma remédio por muito tempo, tu vai custar engravidar. A minha médica, inclusive, falou, né? Tu toma anticoncepcional há quase 9 anos. É normal, quando tu parar, tu custar um pouquinho a engravidar ainda, né? Não fica apreensiva, não fica com medo, vai demorar um pouquinho, talvez demore, mas vai dar tudo certo. E eu tinha uma certeza muito grande que eu ia engravidar muito rápido. Ninguém tinha essa certeza, nem meu marido. Olha que ele é uma pessoa de fé. Várias pessoas falavam pra mim assim, o que tu acha? Tu vai parar de tomar remédio hoje e tu vai engravidar? E a minha resposta, no geral, era assim, exatamente, é por isso que eu tomo remédio todos os dias. Se eu achasse que eu fosse demorar pra engravidar, eu nem tomava remédio, né?
Porque, tipo assim, eu tomo pra me prevenir. É porque eu acho que a qualquer momento eu posso engravidar se eu não tomar. Então eu tinha uma certeza muito grande, era algo natural. Eu não falava só por falar, eu realmente tinha essa certeza. Meu marido estava no trabalho, a gente já tinha decidido que ia tentar, né? Que tinha chegado a hora. Eu fui orar pra dormir e eu lembro da minha oração. Assim, não vou contar toda a oração pra vocês, né? Mas vou contar uma parte específica que eu lembro e que eu acho que é bem importante, assim, ficar documentada. E pedi a bênção dele sobre o meu ventre para que eu engravidasse logo, para que eu não ficasse nessa espera. Eu lembro como se fosse hoje das palavras que eu usei. Eu falei assim, Senhor, eu não aceito essas palavras de maldição sobre a minha vida, que eu vou demorar a engravidar e tal. Eu acredito, eu tenho fé de que quando a gente realmente começar, né, a tentar, eu vou engravidar em breve e vai ser uma gestação abençoada e o Senhor vai me dar minha menininha que eu quero. Eu especifiquei que eu queria uma menina, gente. Eu especifiquei. Eu tava passando por um momento bem difícil, assim, espiritualmente, sabe? Sabe aquele momento que parece que tu ora e a tua oração não passa do teto? Então eu orava muitas vezes, pedia pra Deus falar comigo, né? E eu falar comigo eu queria daquele jeito, né? Que viesse profeta e falasse comigo. Eu não queria ouvir Deus em atitudes de pessoas, em coisas acontecendo ao meu redor. Eu queria que Deus usasse alguém para falar claramente comigo. E Deus não estava falando comigo, eu estava vivendo aquele momento assim que parecia que eu estava orando por nada, sabe? Então, era muito comum eu falar para as pessoas, não adianta orar, porque Deus não ouve a minha oração. Eu falava muito essa frase, meio que da boca para fora, mas eu falava bastante. Meu marido tem uma coisa, gente, que ele ora e Deus fala com ele. Ele pede as coisas acontecem com ele. Quando não acontecem como ele quer, Deus fala, né, que vai fazer de outra forma, mas sempre fala com ele. Então eu falava isso, não adianta eu orar por ti, pede pro Flavinho orar porque eu não adianta. Então eu falava regularmente esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, né, orei com fé lá, tá dando tudo certo e beleza. Passou alguns dias, o Flavinho veio pra casa, a gente conversou novamente, a gente orou junto, né, pra ter o nosso bebezinho, pra que tudo acontecesse bem. Ele fez jejum dele, essa função toda. E nós fomos um culto. Na verdade, a gente foi convidado em cima da hora para um culto. A gente nem sabia que tinha vigília. E um colega de serviço dele convidou ele para ir. Era uma vigília afastada da nossa cidade, assim, né? Na Barra, para quem... No Pontal, eu acho, para quem é daí. Numa igreja que não era nossa, né? Mas que a gente ia de vez em quando, que a gente gosta bastante. E vinha um pregador que também a gente já acompanhava há algum tempo, né? Mas se ele não conhecia a nossa vida pessoal, né, gente? Mas a gente já tinha ouvido ele pregar, a gente gostava e tal, fomos a esse culto. No decorrer do culto eu ainda estava pensando, né? Eu estava ali pensando no que eu ia fazer quando eu descobrisse que eu estava grávida para fazer uma surpresa pro Flavinho. Isso estava na minha cabeça, assim, no decorrer do culto. Coisa feia, né, gente? Mas eu tenho que ser honesta com vocês no vídeo. Ali no meio dos louvores e tal, e eu pensando e programando e tal. O pastor Fábio começou a ministrar, né? Começou a pregar. E pra falar a verdade, eu nem lembro sobre o que era a mensagem. Mas quando ele começou a ministrar, assim, tipo, no meio, mais ou menos, da ministração, eu senti Deus, né, falar comigo assim, não adianta nem te programar com surpresa, porque eu vou acabar com a surpresa. Vou te chamar lá na frente, vou te entregar algo a respeito da gestação e vai acabar a surpresa, né? Quem não sabia que tu estava tentando agora vai saber, enfim, aquela função toda. Eu senti isso, né? Mas, tipo, continuei quietinha lá, escutando o resto da ministração, tudo normal. O pastor fez o apelo ali, né, para o pessoal que queria receber oração, enfim. Eu nunca vou na frente, gente, a não ser que a mensagem me toque profundamente. Como eu tinha muita certeza que ele ia me chamar lá na frente, o que eu fiz? Convidei o Flavinho para ir, né? Porque ia ser menos constrangedor e abrir para muito menos gente. Se eu já estivesse lá na frente, de repente ele falasse no meu ouvido, algo do tipo, do que ele me chamar no meio da igreja para ir lá na frente. Então eu fui, convidei o Flavinho, ele até olhou para mim do tipo assim, tu tá me convidando para ir na frente? Tu nunca quer ir na frente. Mas enfim, né? Fomos lá na frente, o pastor tava orando e tal. Daqui a pouco o pastor olha para mim e diz assim, tu já é mãe? Aí eu olhei pra ele, né? Eu nem fiquei certeza, porque eu sabia que Deus ia falar comigo em relação a isso, eu tinha muita certeza. Fiz sinal pra ele que não, né? Aí ele falou assim, e que bebê é esse que eu tô vendo no teu braço, então? E aí eu só sorri, né? Aí ele disse algo do tipo, pra gente ficar tranquilo, que ele ia chegar, né? Que o nosso bebezinho ia vir pra gente descansar o nosso coração.
Nisso o Flavinho já estava com um sorriso de orelha a orelha, né? Inclusive ele falou, já tá sorrindo, né? Que alegria é essa, homem e tal. E o Flavinho não conseguiu nem esconder, né, a cara de felicidade, porque era o medo que ele tinha da gente esticar muito, né, prolongar muito essa data de tentar ter filho e quando a gente tentasse não conseguir. Então ele tinha com ele essa ansiedade, esse estresse aí de talvez não conseguir, enfim. Quando Deus falou isso, ele aquietou o coração dele. Antes de encerrar, né, o que ele estava entregando para nós, ele olhou e falou a seguinte frase: Deus ouviu a oração. E pronto, encerrou. Quando eu ouvi essa frase, eu tive muita certeza de que a oração que Deus estava falando ali especificamente, óbvio que Deus ouve, né, todas as orações, e Ele ouviu a nossa oração junto, ouviu todas as orações, eu senti que Deus estava sendo muito claro naquela frase para que eu entendesse que a minha oração teve validação, sabe? Que a minha oração teve valor. Justamente por eu falar, Deus não ouve minha oração, não adianta eu orar porque Deus não ouve. Então ele foi muito específico assim naquela frase e eu sabia que era para mim. Nesse momento, o que eu entendi? Eu vou engravidar em seguida e eu vou ter minha menininha. Porque era essa a oração que eu tinha feito, entendeu? Eu fui muito clara. Eu não disse que eu queria um bebê, eu disse que eu queria minha menininha. Então naquele momento acabou a dúvida sobre o sexo do bebê que a gente ia ter, entendeu? Eu tinha muita certeza. Passou-se os dias, eu estava na correria de Páscoa, a gente estava na adrenalina de vir embora pra cá e descansamos o nosso coração, sabe? Não existiu mais aquela pressão de engravidar. Descobri que eu estava grávida, eu fiz a surpresa, a gente veio embora e na minha cabeça a gente sempre foi a minha menininha. Eu sentia que era a minha menina, a gente queria que fosse uma menina, tanto eu quanto meu marido, e eu estava muito confiante no que eu tinha ouvido de Deus e no que eu tinha pedido. O tempo foi passando, a barriga foi crescendo e todas as circunstâncias nos levavam a crer que era um menino. A minha barriga é mais pontudinha, de menina normalmente é mais bonitinha, né, mais redondinha. Aí tem toda aquela função, né, mãe de menina tem mais vontade de comer doce. Mãe de menino, salgado. Eu tinha muito mais vontade de comer salgado do que doce na gestação. A mãe de menino não engorda tanto, enquanto a de menina ganha bastante peso. A mãe de menina tem bastante enjoo, a mãe de menino tem muita azia. Então todas as circunstâncias nos levavam a crer que era um menino. A família, embora torcesse muito por uma menina, boa parte dela acreditava que era um menino. Acho que 90% da nossa família, assim, no geral, acreditava que fosse um menino. Então aquilo começou a me afligir, tá? Teve uma outra situação que foi, assim, determinante, digamos, para minha aflição, que eu não vou dividir com vocês porque envolve uma pessoa muito querida para nós e a situação vai ser mal interpretada. Mas foi uma coisa que para nós, assim, foi bem determinante, sabe? Me trouxe muito medo de ser o meu menino. E aí vem a questão que eu disse que vou ser julgada pelo vídeo. Eu comecei a me entristecer com isso. E eu quero que vocês prestem muita atenção nas minhas palavras agora, tá? A minha tristeza não era de ser um menino, de talvez estar gerando um menino. Até porque eu quero ter um casal. Então, né, a ordem não importaria muito. Mas a minha decepção, a minha tristeza, era porque eu tinha muita certeza do que eu tinha pedido e do que Deus tinha falado para mim. Então não fazia sentido nenhum para mim Deus ter falado exatamente aquela frase e agora eu estar gerando um menino. Essa era a minha tristeza, essa era a minha decepção. Eu não dividi isso com ninguém, porque ninguém me entenderia. Então eu só dividi isso com a minha mãe, com meu marido e com uma amiga específica e eu contei exatamente isso que eu estou contando para vocês. A tristeza não era ser um menino. A tristeza é que nada fazia sentido se fosse um menino, entendeu? Realmente comecei a acreditar que pudesse ser um menino. Fizemos o exame, a médica descobriu. Outra coisa que aconteceu, a médica não conseguia ver o sexo, ter certeza do sexo, porque o cordão umbilical estava envolvido no meio das perninhas. Quando ela falou isso, eu disse, putz, né? É o cordão umbilical ali envolvido no pintinho do bebê, por isso que ela não consegue ver. Então, assim, pedi as fumacinhas, fiz toda aquela função, né, que eu já contei pra vocês lá no Instagram, contei um pouquinho também no último diário de gestação. Eu sentia que era uma menina, eu confiava que era uma menina, mas eu já estava com o meu psicológico preparado para ser um menino, entendeu? Porque realmente as circunstâncias diziam que seria um menino. Um dia antes da revelação, eu fui orar de novo para dormir. E aí eu queria compartilhar com vocês mais uma vez a minha oração, né?
Nesse decorrer desse tempo, eu orei algumas vezes, eu acredito que umas 5 vezes, assim, focadas em pedir para Deus que eu não estivesse enganada, que era minha menininha, essa coisa toda, né? Não orei sempre para isso, né? Mas eu acredito que foi umas 4 ou 5 orações, assim, pedindo para Deus que fosse a minha menininha. E na última oração, né, no dia anterior, na noite anterior e também antes de fazer a revelação, fiz basicamente a mesma oração, né? Pedi mais uma vez para Deus, né, que fosse ela, que eu não tivesse enganado. E aí eu falei mais ou menos para Deus assim: Deus, todas as circunstâncias dizem que é um menino, mas eu prefiro abandonar todas as certezas, todas as circunstâncias e confiar no que o Senhor falou para mim. Eu tenho muita certeza do que eu pedi e eu tenho muita certeza que aquela palavra específica de que tu ouviu a oração era para mim. Então é a minha menininha que está no meu ventre. Tu conheces o meu coração, tu conheces o desejo do meu coração. Eu não sei o que aconteceu, quais projetos que tu tem, né, na minha vida, mas se aquela fumacinha que tá ali, aquelas 2 fumacinhas forem azul, se o resultado realmente, né, for menino, tu tens o poder para trocar até a cor da fumaça. Então a Crislane, né, a minha sobrinha, sabia a cor da fumacinha e a menina que trabalha aqui no prédio também. Então aí eu disse pra Deus assim, né, elas sabem a cor da fumacinha, mas tu tem o poder para trocar ela dentro da lata. Então, se elas são azuis, eu confio até o fim que vai sair a fumacinha rosa. Então, se o Senhor quiser deixar uma rosa e uma azul, eu dando ideia para Deus, né? Se o Senhor quiser deixar uma rosa e uma azul para causar uma confusão na hora, pode deixar, mas eu só quero que seja minha menininha, né? Porque na teoria, né, se sai uma fumaça rosa e outra azul, eu ia querer fazer um exame de novo, porque eu ia ter certeza que era Deus agindo. Então, finalizei a minha oração, né? Repeti de novo, todas as circunstâncias podem dizer que é menino, mas eu prefiro confiar em Ti. Então, fiz a oração, fiquei em paz, né, pedindo para que fosse rosa a fumaça, mas com o psicológico preparado também para sair azul. Fomos fazer a revelação aí e eu fiz os planos na minha cabeça, né, eu queria fazer o vídeo maravilhoso, eu pensei, se for a guriazinha, eu vou agradecer a Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, não sei o que. Começou a sair fumaça e quem não viu o vídeo vai que tá nos shorts aí, vocês vão poder ver. No início começa a sair uma fumacinha acinzentada, azul acinzentado assim, ou um cinza azulado, como vocês queiram. E, gente, aquela sensação parecia que meu coração tinha parado. Sério, eu acho que dura uns 2 segundos a fumaça azul. E a sensação era assim, ó, que faltou o ar e meu coração parou. E aí, de repente, veio aquela explosão toda cor-de-rosa e foi a sensação mais maravilhosa da minha vida. E aí foi o que eu falei no Instagram, que foi um dia muito especial pra mim e que não se tratava só da revelação do sexo do meu bebê, se tratava de sentir o cuidado, o amor de Deus e saber que eu tava certa, saber que era pra mim realmente que ele tinha falado, né, que ouviu a oração, e saber que eu não tava enganada, gente. Eu senti o amor e o cuidado de Deus sobre a minha vida de uma forma extraordinária, que, nossa, eu fico bem emocionada assim falando, porque, só um minutinho, porque realmente foi muito inexplicável, assim. Hoje, a sensação que eu queria ter tido, assim, era de ter ajoelhado e ter agradecido a Deus, né? E eu não tive reação nenhuma, eu fiquei só olhando, eu dei um grito, né? Só que aí não aparece no vídeo porque eu coloquei a música, mas a gente ficou imensamente feliz e eu fiquei muito, muito feliz por esses 2 motivos, né? Por ser a minha menininha que eu tanto tinha pedido, mas por ter certeza, assim, que Deus me ouviu e que Deus ouviu o que eu tinha pedido. E a família ficou, tipo, né, sem entender nada, porque a grande maioria achava que era um menininho. E foi, assim, ó, é inexplicável. Eu não tenho como colocar em palavras o que eu senti. Foi a maior experiência que eu tive com Deus, assim, eu acho. De verdade. Foi uma sensação muito, muito, muito boa, muito gostosa. Eu me senti abraçada, assim, sabe? Eu não conseguia parar de sorrir, gente. No carro eu sorria. E aí vem a questão, se fosse um gurizinho que não ia amar, gente, eu ia amar do mesmo jeito. O importante é vir com saúde, óbvio que é vir com saúde, né? Nada é mais importante do que isso. Mas é a realização de um sonho também, é um projeto. É um sonho
que antes de nascer no meu coração e no meu esposo, nasceu no coração de Deus, né? Então, ela é projeto de Deus para nossa vida. E ela foi profetizada, né? Foi revelada e eu tô muito feliz, gente, muito feliz, de verdade, por ser a minha Lavínia. Não me julguem, eu tô sendo muito honesta, muito sincera, abrindo meu coração para vocês, dividindo essa experiência que para mim foi única e que eu nunca vou esquecer na minha vida. E eu tô aqui com algumas roupinhas que eu comprei antes de engravidar. Algumas têm mais de 5 anos. Essa aqui, ela tem uns 4 ou 5 anos. Eu comprei, olha, de unicórnio. Coisa mais linda, né, gente? Ela é grandezinha, tamanho 2, vai custar usar ainda. Mas pra vocês saberem que eu sempre soube que eu ia ser mãe de menina. Eu tenho algumas pecinhas, todas compradas antes de eu engravidar, e nenhuma de menino. Nada de menino, gente. E nada unissex, é tudo de menina. Então, assim, sem nem pensar, sabe? Eu não ficava planejando, vou comprar agora porque tá barato pra eu não gastar. Não, eu via, achava muito maravilhoso, muito bonitinho a minha cara e eu comprava porque eu tinha certeza que ia vir a nossa guriazinha. Depois tem essa aqui que é menorzinha, essa aqui é tamanho 1, lindinha também, olha, de leoa, com glitter. Sou apaixonada nessa aqui, essa aqui ela vai usar mais rápido, né? E por último, um conjuntinho de sobreleg. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, que coisa mais hermosa. Essa aqui é tamanho 1 também, ela vai usar rapidinho. Rapidinho não, né, mas... E aí essa aqui vem com a legging também, ó. Que coisa mais fofa, gente. Então, no meu interior, né, na verdade, essa que faz mais tempo, eu nem sonhava em ser mãe ainda, né? Mas, eu de alguma forma tinha certeza que quando eu fosse, seria de menina. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fui totalmente transparente aqui, né? Como se eu estivesse conversando com uma amiga. Eu queria muito dividir isso com mais pessoas. Por mais que, de repente, tu esteja vivendo um momento que tu acredita que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te vendo, que tu está vivendo nesse momento difícil, acredita, tenha fé nos teus sonhos, abre teu coração para Deus, fala para Ele como se Ele realmente fosse um amigo que estivesse dentro do quarto contigo, né? Faz a tua oração da forma mais sincera possível, da forma mais simples, porque foi exatamente como eu orei. Se vocês perceberem, eu estava dando ideia para Deus resolver o problema, né? Troca a cor da fumacinha, faz qualquer negócio, mas confia nele. Eu tenho certeza que assim como Ele ouviu, né, e atendeu o desejo do meu coração, Ele vai atender o teu. Então é isso, filha. Faz a caminho, a gente te ama demais e tu foi o maior dos sonhos que eu e teu pai já tivemos juntos. Agora é só aguardar para ver o rostinho do Nene. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final e até o próximo vídeo.